ao Devocional Palavra que Transforma. Hoje, a última reflexão que faremos no livro de Ruth, um livro que vem nos ensinando sobre o recomeço, voltar ao caminho onde tínhamos perdido a direção de Deus. E hoje, nesta reflexão, nós vamos falar da gratidão ao testemunho. Um coração grato recolhe testemunhos de vida, testemunhos de bênçãos dos altos céus. Um coração grato transborda alegria em outros corações. Ruth, nora de Noemi, quando decide deixar para trás a velha vida sem Deus e decide caminhar com Noemi, recomeçar, mas em Deus, ela transmite uma gratidão de tudo que já tinha vivido com o filho de Noemi e com a família de Noemi. E no capítulo 1, na parte B do versículo 14, diz assim: Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a Noemi. Ela foi liderada para voltar ao seu povo, mas um coração grato não abandona aquele que te sustenta. Um coração grato não abandona as pessoas que te fazem ou que te fizeram o bem. E Ruth não abandonou a Noemi e se agarrou a ela e disse que o Deus que Noemi servia agora era o Deus de Ruth. E a partir desta decisão, desse coração grato, de não abandonar tudo que ela viveu com esta família, de não abandonar as mãos estendidas dessa família para com ela, ela começa a desfrutar de uma experiência maravilhosa com o Deus que agora ela começa a servir. Tudo isso por causa de um coração grato. Ela passa a ser um testemunho de vida para mim e para você e para toda geração de mulheres que querem recomeçar, que querem viver uma vida reta, uma vida no centro da vontade de Deus. E um coração grato, ele é sempre grato. E Ruth também expressa a gratidão a Boaz, que permitiu que ela colhesse em seus campos aquilo que caiu ao chão. E ela diz no capítulo 2, versículo 10: Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Quando nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas, a situação que estamos vivendo, mas chega alguém usado por Deus para estender as mãos para nos ajudar, mesmo que não chegue ninguém, mas o próprio Deus, ele fala conosco, nós precisamos agradecer ou a essas pessoas ou ao nosso Deus. Precisamos louvar o nome de Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Precisamos cair ao chão, nos mergulhar nos pés do Senhor, nos humilhar e dizer: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque na minha fraqueza Tu me sustentaste, na minha cegueira Tu abriste os meus olhos, Tu me fez enxergar, a retomar, a recomeçar o que eu tinha perdido, o que eu tinha deixado para trás. Por isso, Senhor, muito obrigada. E um coração grato diante de Deus é um coração que experimentará um testemunho de frutos bons, de frutos que servirão de alimento para outras pessoas, por causa de uma decisão de gratidão de Ruth para Noemi. Noemi também começa a experimentar o testemunho desta mulher na vida dela. E ela começa então a expressar a gratidão que tinha, porque ela era uma mulher que sabia quem era Deus, mesmo no momento de fraqueza, onde ela desejava ter um nome de significado amargo, mas ela se lembra de quem é Deus. E assim ela começa a experimentar também a gratidão em seu coração. E no capítulo 2, no versículo 19, diz, na parte B: Bendito seja aquele que te reconheceu. Noemi
ela expressa a gratidão por Boaz, mesmo não sabendo ainda quem era, porque Ruth ainda não tinha nesse momento falado que era Boaz, mas independente de quem era, mas os braços foram estendidos, foi usado como um vaso nas mãos do Senhor. Então Noemi agradece ao pai, expressando uma palavra de bênção a esse homem, uma palavra de gratidão. E no versículo 20 diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado as suas beneficências nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela começa então a louvar a Deus, a agradecer a Deus pelo que Deus já tinha começado a fazer por esta família, mas ela ainda não conseguia reconhecer porque ela ainda estava amarga. Mas o testemunho de Ruth a fez perceber o quanto ela precisava agradecer ao Deus que estava suprindo as necessidades desta família. O efeito cascata que conversamos na reflexão de ontem, na parte 6. Exatamente isso. A gratidão de Ruth tocou no coração de Noemi. E essa começa a se tornar grata às pessoas que estão sendo usadas por Deus para as abençoar. E grata também ao Pai, o Todo-Poderoso, o Deus do qual ela servia. E essa gratidão de Noemi e gratidão de Ruth as transforma num grande testemunho de vida. Porque Boaz, quando numa negociação, numa estratégia, e eu creio dado por Deus para ele, ali como um segundo possível remidor para esta família, mas ele desejava estar com Ruth. E o Senhor já o tinha escolhido para isso, porque leva Ruth até os seus campos. E ele pega homens para testemunhar a gratidão do coração dele de cumprir o que ele já tinha falado com Ruth. E diz assim no capítulo 4, versículo 9: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ele conclama o povo a testemunhar, os anciãos a testemunhar daquilo que ele faria com Ruth, com a família de Noemi. Ele seria o remidor desta família. E o nome dessa família não seria mais apagado da história. Então, no versículo 11 diz: e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Eles profetizam bênçãos a esta família, como testemunhos de uma história de gratidão ali construída naquela época. Eles profetizam que Ruth seria como essas mulheres que edificaram a Israel, que ela teria frutos que transformariam a nossa história. E no versículo 2 diz assim: e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. E esta semente, Obed, faz parte da história de Jesus Cristo, o nosso remidor, o nosso salvador, por causa de um coração grato que decidiu caminhar com Deus, que tomou uma decisão de entregar a sua vida a Deus e de gratidão em gratidão transformou a vida das pessoas, e essas pessoas testemunharam o que o nosso Deus estava fazendo na história desta família, e chega até nós, e chegará em nome de Jesus nas próximas gerações. Que o Senhor Jesus Cristo, que faz parte dessa história,
é o Salvador, o nosso Salvador e o Salvador das gerações que virão. Por isso, tenhamos um coração grato diante de Deus pelo que Ele fez por essa família, pelo que Ele faz pela nossa família, por ter entregue Jesus Cristo, Salvador, naquela cruz, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Deus, como nosso remidor, através de Jesus Cristo, nos salvou, nos libertou da condenação eterna. E por isso, o meu coração e o seu coração tem que estar grato por esta ação, para que a nossa vida seja um testemunho para a vida de outras pessoas. E as mulheres aqui falam assim no versículo 14: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador de alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. O coração de amor de Ruth, um coração grato, transformou a vida desta família e transforma até hoje, porque a minha vida foi transformada e eu creio que a sua também. Que Deus te abençoe, que você transforme o seu recomeço em testemunhos bons, que você ame acima do contrato, que você seja grata, que você reconheça um recomeço de esperança, que você tome uma decisão de caminhar com Deus e ouvir as instruções que Ele tem para este recomeço. Que você seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.